Boa tarde, ouvintes da Atlântico FM. Eu sou o professor José Guilherme Fernandes e estou aqui na bancada com o Rodrigo e a Paula, companheiro e companheira nesta tarde chuvosa de Castanhal. Boa tarde, Samuca, também, né? O Samuca é o menino dos cabelos prateados que está na mesa de áudio e daqui dos estúdios localizados em Castanhal, na Ilharga da Praça do Estrela, chegamos até vocês com informação científica e cultural de primeira. Não é isso, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, professor Guilherme, boa tarde, Paula, boa tarde, Samuca, e boa tarde para todos os nossos ouvintes. Nessa edição do UFPA no Ar, vamos falar sobre acessibilidade, que é um tema fundamental para garantir a participação plena de todas as pessoas na sociedade. No primeiro bloco, vamos abordar diferentes dimensões da acessibilidade: a física, a comunicacional e a digital, com destaque para o Dia Global de Conscientização sobre Acessibilidade, celebrado na terceira quinta-feira de maio. Também traremos dados recentes que revelam como a exclusão ainda afeta a vida de muitas pessoas com deficiência no Brasil. No segundo bloco, traremos a entrevista especial com a professora Rafaela Duarte Cavalcante Lopes, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFPA Castanhal, que vai falar sobre os desafios e avanços na promoção da inclusão no ensino superior. E, no último bloco, como de costume, apresentaremos uma agenda com eventos e oportunidades para você ficar por dentro do que está acontecendo na UFPA e na cidade de Castanhal. Então fique com a gente que o programa de hoje está imperdível. Você já ouviu falar no Dia Global de Conscientização sobre Acessibilidade? Conhecido pela sigla em inglês GAAD, G-A-A-D, essa data é celebrada todos os anos na terceira quinta-feira de maio. Ela surgiu para chamar a atenção a uma pauta urgente, a acessibilidade nos ambientes digitais. Criado em 2012 pelo desenvolvedor de web Joey Devon e pelo especialista em inclusão digital Jameson Assuncion, o GAAD tem o propósito de mobilizar profissionais da tecnologia, do design, comunicação e instituições em geral para que pensem a acessibilidade como um requisito básico no desenvolvimento de plataformas e serviços online. A razão dessa mobilização é clara. Embora os debates sobre acessibilidade física tenham avançado, com mais rampas, elevadores adaptados, sinais sonoros e políticas públicas, a acessibilidade digital ainda enfrenta enormes desafios. Sites inacessíveis, plataformas que não funcionam com leitores de tela e a falta de alternativas visuais ou sonoras excluem milhões de pessoas com deficiência de uma parte cada vez mais essencial da vida cotidiana, o mundo virtual. Num tempo em que quase tudo é resolvido com um clique, do agendamento médico ao acesso ao ensino, ser excluído do mundo digital é ser excluído da sociedade, uma vez que nossa sociedade é uma sociedade digital. Por isso, o Dia GAAD funciona como um alerta para uma exclusão moderna e silenciosa, a exclusão digital. É uma convocação global pelo direito de participar plenamente do ambiente virtual, inclusive para pessoas com deficiências visuais, auditivas, motoras ou cognitivas. A criação da data mostra que a inclusão vai muito além da presença física. Exige que o mundo digital esteja preparado para receber todas as pessoas com dignidade, respeito e autonomia. E eu incluiria também, nessa perspectiva, os idosos. Afinal de contas, ter o cuidado com o idoso faz parte dos cuidados que devemos ter com todas as pessoas que necessitam de um apoio na sua vida doméstica e cotidiana. Inclusive, foi bem lembrado, né, Paula, pela nossa ouvinte mais do que especial, a professora Ildete Falcão. Exatamente. Da coordenação acadêmica do campus. A Ildete Falcão atua há anos, né, com a pessoa idosa por meio do GET, que é o grupo, antigamente conhecido como Grupo de Educação Inclusiva na Terceira Idade. Grupo de Educação à Terceira Idade, perdão. O GET desenvolve vários trabalhos com pessoas idosas, com pessoas adultas, né, trazendo educação formal, trabalhos como capoeira, natação, hidroginástica. E a Ildete, ela é secretária do Conselho da Pessoa Idosa, juntamente com a professora Eula Regina, da Faculdade de Pedagogia, que é suplente.
E elas têm esse assento por causa do trabalho na UFPA. Na verdade, o assento é da UFPA, e aí o DET nos lembrou carinhosamente, né, de que a acessibilidade perpassa também pelo cuidado com o idoso, não somente com a pessoa com deficiência. É isso aí, professor. Podemos ver, então, que o nosso time na UFPA é de primeira, né? Pessoas extremamente engajadas. E por isso nós estamos trazendo exatamente, como tema de hoje, o Dia Global de Conscientização para a Inclusão, né? Que não é apenas uma data comemorativa, mas um chamado à ação. E o exemplo que a Paula deu há pouco, do engajamento da professora Eula e da EUDET, revela essa ação, né, como um lembrete de que a tecnologia deve ser aliada da inclusão e não mais uma barreira. Apesar dos avanços nas discussões, os números revelam um cenário preocupante de exclusão. Qual é esse cenário, Rodrigo? Você pode falar para a gente? Com certeza, professor Guilherme. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD contínua, realizada pelo IBGE em 2023, apenas 25,6% das pessoas com deficiência no Brasil concluíram o ensino médio, contra 57,3% das pessoas sem deficiência. A desigualdade no acesso à educação formal impacta diretamente as oportunidades de vida e trabalho dessa população. As barreiras educacionais se refletem no mercado de trabalho também. Ainda segundo o IBGE, a taxa de participação na força de trabalho entre pessoas com deficiência é de apenas 29,2%, menos da metade dos 66,4% registrados entre pessoas sem deficiência. Mesmo entre quem tem ensino superior, a disparidade permanece. 54,7% das pessoas com deficiência atuam no mercado de trabalho, frente a 84,2% das pessoas sem deficiência com o mesmo nível de escolaridade. Um outro dado alarmante é o da informalidade. Cerca de 55% dos trabalhadores com deficiência estão em empregos informais, sem garantias legais ou proteção social. Entre os sem deficiência, o índice é de 38,7%. Isso revela que, além do acesso limitado ao trabalho, há também uma maior precarização das condições para quem tem deficiência. Então, esses dados escancaram como as desigualdades são estruturais e persistem mesmo diante de formações equivalentes. A exclusão, ela não está apenas nas calçadas, com rampas, ou sem rampas ou nos sites inacessíveis, né? Ela está também na falta de oportunidades reais de estudo, trabalho digno e de cidadania plena. E é justamente nesse contexto que surge uma pergunta essencial. Será que o ambiente digital também está preparado para garantir inclusão, professor? Então, Rodrigo, antes de tratar desse aspecto extremamente necessário, que é a acessibilidade digital, hoje, saíram dados do IBGE que trazem esse alarme, né, e essa urgência em se praticar, para além das políticas públicas normativas, mas a ação em relação à inclusão das pessoas com deficiência. O IBGE publicou hoje que 21,3% dos analfabetos apresentam alguma deficiência contra 5,3% das pessoas sem deficiência. Então é um dado alarmante, né, que só multiplica essa exclusão, porque o analfabetismo ele também implica em uma exclusão não apenas social, mas jurídica, uma exclusão vinculada à cidadania, né? Mas, Rodrigo, primeiro vamos entender o que é essa acessibilidade digital. Ela pode ser definida como a garantia de que todos, independente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas, possam navegar, compreender e interagir com conteúdos e serviços online. Afinal de contas, o mundo é online, né? A começar pelos serviços bancários. Serviços disponíveis em sites ou aplicativos digitais, né? Por exemplo, isso envolve desde o desenvolvimento de sites e aplicativos até a oferta de documentos, vídeos e ferramentas de comunicação digital. Inclusive, o nosso programa de pós-graduação em estudos antrópicos tem se dedicado ao desenvolvimento de tecnologias sociais, digitais e sociais, como resposta a essa carência. Então, no mundo cada vez mais mediado pela tecnologia, pelo trabalho remoto, o ensino à distância, né? Na cultura e no acesso a serviços públicos, né, existe essa pegada digital. Tornar o digital acessível não é um diferencial, mas é uma necessidade. Sem esse cuidado, a internet, que poderia ser uma ponte para ligar todas as pessoas, as diferenças na sociedade brasileira, na realidade vira uma barreira para milhões de pessoas com deficiência. A pesquisadora Maria Tereza
Pilhon Ribeiro ressalta que a acessibilidade não é só uma questão técnica, mas um direito humano e parte central da cidadania. Isso significa que não basta que ferramentas digitais apenas funcionem. É preciso que promovam a inclusão, autonomia e dignidade. Então, as práticas de acessibilidade digital são muitas e devem ser pensadas desde o início da criação de um conteúdo ou plataforma. Deve estar na concepção desse produto, dessa produção. Então, entre elas estão descrição de imagens por textos alternativos para pessoas cegas ou com baixa visão, audiodescrição em vídeos, tradução em libras e legendas para pessoas surdas, contrastes adequados de cores e fontes legíveis para deficiência visual, compatibilidade com leitores de tela e, evidentemente, uma linguagem clara, facilitando a compreensão por pessoas com deficiência intelectual ou com dificuldades de leitura. Do ponto de vista legal, a Constituição de 1988, que é válida, já estabelece no artigo 23 que isso tudo é dever da União, estados e municípios, essa garantia de direito às pessoas com deficiência. A Lei 10.098, de 2000, definiu diretrizes para a promoção de acessibilidade à Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência, ampliando o entendimento de que a saúde é um direito integral, né? Então, promover essa acessibilidade digital é combater um tipo silencioso de exclusão. A inclusão digital não é apenas acesso à internet, mas essa capacidade de utilizá-la. Não adianta eu ter o recurso se as pessoas têm dificuldades. Às vezes a gente está numa feira de banco, as pessoas idosas com alguma dificuldade, elas não têm o apoio necessário para exercitar a sua cidadania, minimamente retirar o seu dinheiro de um caixa eletrônico, né? Então essa cidadania plena passa necessariamente pelo acesso à educação, à permanência e à valorização da diversidade nos espaços de ensino. É nesse cenário, então, que instituições de ensino superior, como a UFPA, têm um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa. Creio que seja isso, não, Rodrigo? Exatamente, professor Guilherme. Nesse sentido, a UFPA ela adota políticas públicas de inclusão para ampliar a participação de pessoas com deficiência no ensino superior. Os processos seletivos da UFPA já refletem esse compromisso, com editais acessíveis, compatibilidade com leitores de tela e vídeos traduzidos em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Além disso, a universidade assegura vagas específicas para pessoas com deficiências, como previsto na Lei 13.409 de 2016, tanto em cotas quanto em vagas adicionais, conforme os editais mais recentes. No campus de Castanhal, especificamente, essa política se concretiza por meio do Núcleo de Acessibilidade da UFPA, o NACES. Esse núcleo articula ações voltadas à permanência e inclusão de estudantes com deficiência, apoiando desde adaptações pedagógicas até atendimentos especializados. Mais informações sobre o NACES e a sua atuação serão aprofundadas na entrevista do segundo bloco deste programa. UFPA no ar. Ciência e arte para informar. No nosso segundo bloco, vamos conversar com uma profissional que tem se dedicado com muito compromisso e sensibilidade à luta pela inclusão e pela acessibilidade na educação. Eu estou falando da professora Rafaela Duarte Cavalcante Lopes, doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela UFPA, docente do campus de Castanhal e coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFPA Castanhal. Ela também lidera o Grupo de Educação Inclusiva da região amazônica, o GEIRA, e atua como vice-coordenadora do curso de licenciatura em Educação Especial Inclusiva pelo Parfor Equidade. Com uma trajetória marcada por estudos e práticas voltadas à educação especial, à formação docente e à acessibilidade, especialmente em contextos de surdez e altas habilidades, a professora Rafaela é uma referência no campo. Seja muito bem-vinda, professora. É uma alegria recebê-la aqui no FPA no Ar. Boa tarde, Paula. Obrigada pelo convite. Boa tarde aos ouvintes. Bem, professora, no primeiro bloco do nosso programa, nós já abordamos o conceito de acessibilidade e falamos que ele vai muito além do aspecto físico. Hoje falamos também de acessibilidade digital e comunicacional, que são fundamentais para garantir o acesso pleno ao conhecimento e à cidadania. Como é que a senhora enxerga os avanços e os desafios nesses três campos, físico, digital e comunicacional, especialmente no nosso contexto, que é o contexto da educação?
Nós observamos que a gente vem tendo uma ampliação, né, das ações de conscientização sobre a questão da acessibilidade, né, tanto com locais tendo mais rampas, piso tátil, elevadores, a ampliação em sites, né, que a gente pode selecionar, a questão de contraste, aumento de fonte, a questão de ter a tradução para Libras em alguns sites, intérpretes, né, na área educacional, o uso de tecnologia assistiva, mas a gente observa, Paulo, que ainda é muito incipiente, né? Muitos têm essa iniciativa, começam a se preocupar com isso, mas a gente observa que às vezes as rampas, né, não estão na medida adequada, na angulação adequada, né, que a legislação fala. Então, apesar de é difícil a subida com a cadeira de rodas, ou até para quem tem uma dificuldade na mobilidade, a gente percebe que a gente ainda tem, em alguns locais, né, esses serviços ou essa acessibilidade, ela está presente, mas ainda não é em todos os espaços. Então, isso acaba dificultando a pessoa com deficiência o ir e vir, a participação em atividades de lazer, em atividades, às vezes até em procurar a saúde, a justiça, né, e a educação. Que na educação a gente observa que tem uma conscientização, um acesso maior, né, a esses profissionais, esses recursos, mas a gente ainda vê também muitas famílias lutando para poder ter a garantia do direito do seu filho a ter acesso à educação, em todos esses aspectos. Essa luta é árdua, inclusive, né? E na UFPA Castanhal, nós contamos com um núcleo de acessibilidade, que tem desenvolvido um trabalho fundamental com estudantes com deficiência e também com altas habilidades e superdotação. A senhora está à frente do NACES, que é o Núcleo de Acessibilidade, como eu já falei na introdução, e eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre o que tem sido feito pelo Núcleo e como essas ações contribuem para garantir a permanência e o sucesso acadêmico dos nossos discentes, dos nossos estudantes de graduação na UFPA. O Núcleo de Acessibilidade, né, o NACES, ele tem o objetivo de eliminar barreiras para essa comunidade acadêmica de pessoas com deficiência, pessoas com autismo e com altas habilidades de superdotação. E hoje, no campus, nós temos matriculados 29 alunos que são público-alvo da educação especial, sendo que desses, 12 solicitaram os nossos serviços. Dentro desses serviços, a gente tem o plano de atendimento individualizado. E aí, nesse plano, a gente faz uma avaliação, um estudo de caso sobre a situação do aluno, as necessidades que ele tem de adaptação, quais são essas barreiras que ele vem enfrentando. E aí, a gente faz um planejamento do que ele precisa de adaptações e faz orientações, faz uma assessoria aos docentes para explicar o que eles precisam fazer para que esse aluno tenha não só o acesso à universidade garantido, mas também a sua permanência com aprendizagem, participação, que é o que prevê a Lei Brasileira de Inclusão. Então, hoje no campus nós temos alunos com surdez, com autismo, com deficiência visual, com deficiência física. E aí, os recursos e profissionais para acessibilidade que eles necessitam variam de acordo com a sua condição. Então, por exemplo, no caso da aluna surda que nós temos, ela tem o apoio dos intérpretes, que fazem a tradução para Libras durante a aula. No caso do aluno, por exemplo, com deficiência visual, é ampliação de textos, porque no caso dele ele é monocular. E a gente tem alunos com baixa visão que precisam de ampliação do texto. Uma aluna cega que ela precisa que esse texto ele esteja acessível ao software que faz a leitura da tela para ela, né? Porque o que a gente faz a leitura no texto escrito, né? Que a gente mesmo faz a leitura, no caso dela, ela coloca no computador e esse programa faz a leitura para ela. No caso do aluno TEA, em geral, os alunos TEAs, né, que a gente tem mais de um, eles são mais a questão de hipersensibilidade a barulho, dificuldade às vezes em fazer trabalho em equipe pela questão de interação. Então muitas vezes a gente faz uma avaliação para ver a necessidade
deles irem, por conta dessa questão com o barulho, fazerem disciplinas em turmas menores ou fazer tutorias. Então a gente tem que elaborar uma estratégia para poder ver qual é a melhor forma para aquele aluno estar estudando e conseguir ter a sua aprendizagem, né, sem essas barreiras. O NASES também oferece suporte para os eventos do campus na parte de acessibilidade. Então, quando há eventos, né, em que, por exemplo, tem pessoas com deficiência que se inscrevem, pode ser solicitado para o NASES o suporte, né, tanto para, por exemplo, para os nossos bolsistas estarem como guias, né, para os nossos bolsistas estarem auxiliando na questão da acessibilidade. E quando é possível, a gente também disponibiliza os intérpretes, no caso de terem surdos inscritos. No momento, no campus de Castanhal, a gente não tem nenhum aluno com altas habilidades de superdotação identificado. Muito bom, professora. É bom demais ver a UFPA engajada na questão da inclusão e a gente saber que tem um núcleo, né, preparado para receber alunos com deficiência, com alunos autistas. E a gente sabe, professora, que a inclusão só é possível com professores preparados. A formação docente é um dos pilares da sua atuação como pesquisadora e coordenadora do GEIRA. Como a senhora avalia o preparo dos profissionais da educação para lidarem com as diferenças no ambiente escolar e universitário? Que avanços ainda precisamos conquistar nessa área? Nós temos cada vez mais o maior número de cursos na área da educação especial, porque a gente está tendo um maior público desses alunos chegando até as escolas, né, e até a universidade. Mas ainda assim, o que as pesquisas indicam é que os professores ainda relatam a ausência de formação, a falta de formação, e até os que participam de formações, eles se dizem despreparados ainda para lidar com esses alunos. Então, se tem discutido no momento na área de formação docente a necessidade de a gente estabelecer uma carga horária, conteúdos que precisam ser abordados nessas formações para que esses professores se sintam mais preparados. A gente tem também pesquisadores indicando a necessidade de aliar a teoria com a prática na formação para que esse professor consiga compreender melhor, né, como é que ele pega aquela teoria da formação e coloca na prática do dia a dia. A gente tem a questão de que essa formação também não dá para ser uma formação que a gente leva pronta, e sim uma formação baseada nas demandas, né, que a escola, a universidade trazem para o dia a dia, do seu dia a dia, né? Porque senão acaba que a formação ela não tem um reflexo nessa prática. Então, hoje a gente tem uma oferta maior, mas eu acho que o nosso maior, o que a gente mais precisa para avançar seria justamente essas formações mais ligadas à realidade dos professores, né? A gente tem uma dificuldade ainda de formação em serviço, apesar de ser garantido pela legislação. A gente tem uma dificuldade nessa formação com os professores da educação básica. Já nos professores do ensino superior, a gente não tem estabelecido uma carga horária para formação. Então, por exemplo, na própria UFPA, no nosso plano de trabalho, a gente não recebe uma carga horária para poder fazer formação para atender esse público. E isso dificulta a participação do professor, porque a gente é cobrado a cumprir a nossa carga horária, né? E aí, se o professor quer fazer a formação, ele tem que ir além da sua carga horária, ele tem que abrir mão de alguma atividade sua, de repente de pesquisa, de extensão, para poder participar dessa carga horária, dessa formação, perdão. Então a gente tem todas essas questões, né, emaranhadas, que a gente precisa pensar, problematizar, discutir, encontrar estratégias para poder estar efetivando o direito à formação dos professores. E aí lembrando que a formação também, ela deve ser mais ampla quando a gente fala da inclusão. Não só do professor que está na sala com aquele aluno, mas também da gestão, a formação dos técnicos, né? O ideal é que a gente tenha formação desde o porteiro até o gestor, né? De todos os profissionais da escola, porque esse aluno, ele é aluno da escola.
ele é aluno da rede de ensino, ele não é aluno só daquele professor. Então é ideal que todos os atores da educação saibam lidar com este aluno. E aí na universidade é a mesma coisa, o ideal não é só a formação do professor, mas que abranja os técnicos, que abranja os terceirizados, que possam saber como lidar com essa pessoa. E agora estamos chegando ao momento final dessa entrevista e eu quero deixar o espaço aberto, professora, para as suas considerações finais. Fique à vontade para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, para divulgar algum projeto, para divulgar as redes sociais do NACES, do GEIRA, enfim, o espaço é seu, fique à vontade. Gostaria de convidá-los a seguir, né, o Instagram do NACES, que é @NACES, NACESS, Castanhal, tudo junto. O Instagram do GEIRA, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é @GEIRAUFPA, também tudo junto. E aproveitar para convidá-los que eu participo de um outro projeto também, que é do Corações que Adotam, que é uma associação, né, um grupo de apoio à adoção de crianças e adolescentes de Castanhal, e que nós vamos ter uma ação agora no dia 26 de maio, de 10 às 12, na Praça da Matriz. É uma ação que está sendo realizada pela Estácio, em parceria com o NAECA e o Corações que Adotam, que nós vamos estar esclarecendo a população sobre dúvidas que tenham relacionadas à adoção. E aí o Instagram do Corações que Adotam é @corações, sem o coracões, né? Que é sem o tio e sem o C cedilha, que adotam tudo junto. E aí vocês podem seguir as 3 páginas para acompanharem, né, os eventos, as programações que nós estamos fazendo. Obrigada. Obrigada, professora Rafaela Duarte, por essa rica entrevista. Foi um prazer explorar com a senhora essa temática tão rica e levar aos nossos ouvintes o conhecimento acerca do seu trabalho na universidade e também fora dela. Muito obrigada. UFPA no ar. Ciência e arte para informar. Acabaram de ouvir a entrevista com a professora Rafaela Duarte. Ela, juntamente com a Paula, foi entrevistada. A Paula entrevistou a professora Rafaela e ela não pôde comparecer presencialmente, e essa entrevista foi gravada no campus da Universidade Federal do